No nome da Associação Brasileira de Estudantes aqui de Harvard, a gente agradece pela presença de todos, nesse período da tarde, de mais um congresso, terceiro dia. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre um assunto que no Brasil todo mundo praticamente virou comentarista, né, que é direito penal. Hoje em dia praticamente todos os brasileiros sabem alguma coisa de direito penal, têm alguma opinião sobre se a prisão em segunda instância, a execução provisória deve ou não deve acontecer. E é um tema que está virando cada vez mais popular. Hoje em dia as pessoas não sabem qual é a escalação da seleção brasileira que vai jogar a Copa daqui a 2 meses, mas sabe o nome de cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal e sabem as questões mais divergentes e contundentes do direito penal brasileiro atual. E como todos vocês sabem, a gente vive um período complicado no Brasil, seja no direito penal, seja no cenário político e econômico. Vou dar alguns números aqui que refletem um pouco a nossa realidade em relação à criminalidade. O Brasil, no ano de 2015, teve cerca de 60 mil homicídios. 60 mil homicídios foram cometidos apenas no Rio de Janeiro, a minha cidade, foram 5.042 homicídios. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Cambridge, de 2016 para 2017, o número de homicídios duplicou. 2016 foi 1 homicídio, 2017 foram 2 homicídios. Só para vocês terem uma comparação da diferença. Desses 60 mil homicídios, 54,1% das vítimas têm entre 15 e 29 anos. O que significa que a nossa juventude está sendo cada dia mais morta no Brasil. Não só isso, nós temos atualmente no Brasil 7.226 presos. 7.226 mil presos. Desse contingente, 28% por tráfico de drogas, 25% por roubo e apenas 11% por homicídio. O que significa o seguinte: o Brasil é um dos países que mais mata no mundo e é um dos países que menos encarcera por homicídio, por conta do índice de investigação e de você conseguir concluir quem cometeu o homicídio ser cada vez menor no Brasil. Então a gente tem uma série de questões importantes, interessantes. Talvez no Brasil o direito penal seja um dos maiores desafios do século XXI. E para tratar de todas essas questões, a gente tem um time de celebridades aqui, hoje à tarde. 3 palestrantes especialistas no assunto. A gente vai ter um painel de mais ou menos 1h10, cada um vai ter 20 minutos para apresentar e mais um período para perguntas e respostas. O primeiro palestrante é o professor Paulo Barroso. Ele é doutor em Direito pela Harvard Law School e doutor em Ciência Política pelo UPenn. Ele foi professor de Pensamento Social na Universidade de Harvard, no College, e atualmente é professor na Faculdade de Direito do Boston College. O professor Miguel Vedi é doutor em Ciências Jurídicas Criminais pela Universidade de Coimbra e mestre em Ciências Jurídicas Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é professor de graduação da Unicinos. E o professor Leonel Severo Rocha, que é mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor pela Escola de Estudos Avançados de Ciências Sociais de Paris, pós-doutor pela Universidade de Lecce, na Itália, e coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale dos Sinos. O professor Paulo Barroso tem a palavra agora. Thank you, Stephen, and the organizers. I'm delighted to be here. I'm honored to be here. We'll switch to Portuguese now. Muito obrigado, Stephen, e os organizadores. É um prazer e uma honra estar aqui hoje. Eu começo por estabelecer premissas fáticas. A primeira premissa é que sociedades distribuem malefícios e benefícios. A maior parte dos malefícios e benefícios que a sociedade distribui não é da competência do direito regular diretamente. Por exemplo, a sociedade distribui afeto e apreço
a um determinado atleta, a sociedade distribui crítica e rejeição a um determinado técnico de futebol, a sociedade distribui fama, a sociedade distribui lealdade a uma política, a um político, a sociedade distribui rejeição a uma política, a um político. Então, a sociedade distribui malefícios e benefícios. Alguns dos malefícios e benefícios que a sociedade distribui, ainda estabelecendo a premissa fática, é da competência do direito. Um benefício importante das sociedades complexas, que é distribuído através, sobretudo, do mecanismo estatal, é a proteção de direitos individuais. E um malefício importante que as sociedades complexas distribuem, através do Estado como seu agente representante, é pena por crime, punição. Então, respeito a direitos humanos como benefício e pena como malefício são distribuídos pelo Estado. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa, que é conectada a essa primeira premissa, é o fato de que alguns malefícios distribuídos através do Estado contribuem para benefícios. Alguns malefícios são parte importante, são instrumentos importantes na produção de um benefício. Por exemplo, o malefício de ter parte da renda tributada pelo Estado é um instrumento importante para que o Estado distribua benefícios como água encanada, educação, escola, saúde, ruas calçadas, policiamento. Um outro malefício que o Estado distribui, que é um instrumento potencial de distribuição de benefícios, é a pena pelo cometimento de crimes. A pena é um malefício porque não há nenhuma pena no direito criminal, por mais leniente que seja, que, em princípio, não afete um direito fundamental. A liberdade, a propriedade, a reputação pessoal. Então, a pena é um malefício. Mas a pena, em sociedades decentes, que funcionam bem, é um malefício que é distribuído em nome da produção de benefícios. A pena é um dos mecanismos importantes que o Estado tem em sociedades complexas para tentar diminuir ou aplacar violência, fraude, corrupção, ataque a direitos individuais de pessoas e grupos. Então, essa segunda premissa conectada à primeira, a de que alguns malefícios ou sanções negativas, se você quiser usar o termo técnico, que a sociedade distribui através do Estado, a sociedade deve fazê-lo, ou em tese o faz, como instrumento de promoção de certos benefícios. Uma outra premissa, quer de modo amorfo, não oficial, quer de modo centralizado, oficial, sociedade distribui benefícios e malefícios de modo desigual. Sociedade no Brasil, o Estado brasileiro distribui água encanada de modo desigual. 100 milhões de brasileiros não têm água potável encanada que chega na casa. A sociedade brasileira distribui de modo desigual segurança. A sociedade brasileira distribui de modo desigual o benefício da educação e da saúde. E a sociedade brasileira distribui de modo desigual o malefício da punição. Boa parte, historicamente, até recentemente, da punição distribuída pelo Estado como ator distributivo no Brasil era distribuído para aqueles que, na distribuição geral de malefício e benefício da sociedade brasileira, já recebiam menos benefícios e já recebiam mais malefícios. A distribuição da pena no Brasil, até recentemente, confirmava padrões distributivos regressivos, onde punia mais o pobre
mais o jovem e no diapasão da negritude no Brasil, quanto mais escura a cor da pele, mais punição era distribuída para a pessoa. Essa é uma outra premissa fática. Conectada às duas primeiras. E a terceira é um postulado, que eu acho também que é empiricamente sustentável, mas eu ofereço como um postulado, que é o seguinte: constituições constituem. Constituições constituem. O que a Constituição constitui? Constituições constituem nações, países, ordens jurídicas, o direito à sua própria fonte de significado, e a Constituição é um instrumento jurídico de constituição de países, de nações, de comunidades políticas. As constituições, tal como se desenvolveram desde o final do século XVIII até hoje, a primeira experiência de codificação constitucional no mundo moderno foi a experiência americana. O código mais famoso do mundo é a Constituição americana. Né? Constituições constituem os poderes do Estado, constituem indivíduos como sujeitos de direito. E sabe o que mais constituições constituem? Invariavelmente, sistemas penais. Constituição da França, da Dinamarca, do Japão, da Argentina, da África do Sul, do Brasil, constituíram um sistema penal. Essas são as premissas. Normativamente, qual é o lugar do sistema penal das constituições de sociedades complexas como a brasileira? Eu proponho que o lugar do sistema penal é no centro do palco. Tal como o sistema tributário, tal como a tripartição de poderes, tal como o sistema de direitos e garantias individuais. É da tradição do direito moderno tratar o direito penal como primo pobre. A gente não presta muita atenção, olha de lado, é algo que as sociedades toleram, é um mal necessário. E essa postura de não aceitar e tomar para si que o sistema penal foi constituído pela Constituição faz com que o papel da relação da Constituição com o sistema penal seja um de vigilante de fronteira. O sistema penal faz o que quiser, enquanto não ultrapassar certos limites constitucionais. Essa é uma constitucionalização reativa do sistema penal, preocupado com limites que o sistema penal não pode ultrapassar. Esse tem um defeito fundamental nessa postura, reativa. Pergunta, então, se quisermos abandonar essa postura reativa, que usa a Constituição apenas para policiar os extremos do sistema penal, qual papel, então, deve ter o sistema penal no palco constitucional? Eu proponho que o sistema penal brasileiro tem que ser visto e gerido como um elemento institucional central da experiência democrática brasileira, dos compromissos constitucionais brasileiros, com justiça social, com moralidade administrativa, com distribuição dos outros benefícios que a Constituição promete distribuir às brasileiras e aos brasileiros. O sistema penal no Brasil deve ocupar o centro do constitucionalismo brasileiro e ser um dos instrumentos centrais para o Estado brasileiro, através da distribuição do malefício da pena, promover os benefícios que o Estado brasileiro se comprometeu a promover na Constituição. Pode parecer que essa distinção entre usar a Constituição para policiar os extremos do direito do sistema penal e usar a Constituição para constituir o sistema penal
como um dos elementos centrais das políticas públicas, compromissos morais e políticos da Constituição, pode ser que essa distinção pareça muito sutil para ter qualquer importância prática, mas os efeitos práticos são tectônicos. São tectônicos. Quais são os benefícios que o sistema penal brasileiro, constituído pela Constituição brasileira, deve buscar servir pela distribuição do malefício da pena? Para que serve a pena? A Constituição está comprometida com o princípio da dignidade da pessoa humana, que encara cada indivíduo como agente moral. Se eu chegar amanhã, eu e Bruno e Estevão alugamos um apartamento aqui em Cambridge e vamos morar nesse apartamento como estudantes, cada um ocupando um quarto e distribuindo as tarefas. Bruno, na segunda-feira você limpa o banheiro, eu na terça, você na quarta. Essa semana você coloca o lixo fora, na próxima eu, na seguinte você. Imaginemos o seguinte. Um dia, o Estevão não lava a louça. Eu e Bruno chegamos para o Estevão e dizemos, como é possível? Estamos todos ocupados, estudando. Você falhou na sua obrigação. Que vergonha, Estevão. Nós contávamos com você. Como é que você se explica? É duro. Olhamos nos olhos, explique-se. Você falhou. Mas imagine que na semana seguinte o Bruno não faça a tarefa dele. Eu e Estevão falando, nem adianta reclamar, é o Bruno. É assim mesmo, leva a sério. Vamos levantar aqui. Bruno é café com leite. Há poucos desrespeitos maiores que uma ordem jurídica pode infligir a um indivíduo do que considerá-lo café com leite. Não é um agente moral que conta. Não é alguém de quem nós esperamos responsabilidade, de quem nós esperamos iniciativa, que nós esperamos que carregue parte do seu peso na construção de um país. O sistema penal brasileiro deve usar a pena, o cerceamento de direitos que a pena carrega, o estigma que a pena carrega, para promover a noção de que cada um de nós é um agente moral que conta. Eu acho também que o sistema penal brasileiro faz parte do modelo distributivo de benefícios que não deve ignorar que vários atores sociais são agentes morais coagidos pelas circunstâncias a fazerem opções que violam a lei penal. Circunstâncias de nascimento, inserção familiar, circunstâncias sociais, circunstâncias geográficas e, no Brasil, circunstâncias de pigmentação da pele e do quão, historicamente, viaja como uma espécie de cadeia condutora pela pigmentação da pele no Brasil, que essas pessoas têm muito menos os benefícios que a sociedade distribui e estão muito mais vulneráveis aos malefícios de receberem a pena distribuída pelo Estado do que outras pessoas. Então, o direito penal, que é o sistema penal brasileiro, tem um compromisso constitucional de levar todos a sério como agentes morais que fazem escolhas, mas também ter noção das disparidades distributivas de benefícios que a sociedade brasileira faz de um modo mais geral. Uma outra coisa que o sistema penal, um outro objetivo, outra tarefa do sistema penal no Brasil, eu acho, é distribuir o malefício da pena de modo menos desigual. Historicamente, o Brasil
vive um pacto onde as elites privadas do mercantilismo depois do capitalismo querem diminuir o risco da competição capitalista e garantir lucros contra perdas ou garantir lucros acima dos lucros que poderiam ser esperados da competição capitalista. Então, são atores capitalistas mimados. Esses atores capitalistas mimados fizeram uma aliança multissecular com a elite política e a elite administrativa no Brasil para garantir esses atores capitalistas mimados contra as intempéries da competição capitalista. A radiografia da versão contemporânea desse pacto está sendo revelado nas investigações que têm sido feitas recentemente. Em preparação para hoje, eu assisti depoimentos prestados hoje na Vara Federal em Curitiba, que são disponíveis na internet. E é claro o mecanismo, como é que as coisas funcionam. Não é... Miguel, me dá a água por debaixo da mesa, eu te dou aqui cinco reais. Não é assim, os atores são repeat players. Os atores estão jogando o jogo de longo tempo. Não é preciso, na maioria das vezes, um acordo direto. Os atores confiam na semiótica das trocas de vantagem, apostam no longo prazo. Então, a gente está vendo a radiografia desse pacto na sua versão contemporânea no Brasil. Pois bem, a Constituição do Sistema Penal no Brasil precisa distribuir o malefício da pena menos desigualmente, de modo a distribuí-la mais para as elites políticas, administrativas e econômicas do que foi o caso no passado. No passado, a distribuição era desigual, focando no pobre, no jovem, no negro. Está na hora, como tarefa constitucional, do sistema constitucional constituído pela Constituição brasileira, voltar o olhar e distribuir a pena para os poderosos e ricos como instrumento de produção de benefícios sociais. Que a pena só vale, só é aceitável na sociedade comprometida com direitos individuais e democrática se ela for um instrumento de afirmação do valor moral de cada pessoa, da dignidade de cada pessoa, e se for um malefício que é eficiente para produzir benefícios sociais. Acho que distribuir o malefício da pena para esses atores historicamente privilegiados no Brasil é um instrumento essencial para o sistema penal brasileiro, se quiser ocupar o centro da Constituição brasileira, para ser um instrumento de distribuição, através do malefício da pena, de outros benefícios sociais para a sociedade brasileira, inclusive simbólicos. Bem, quais são os desafios históricos, além dos conjunturais? Desafios conjunturais, eu confio que todos aqui conhecem melhor do que eu. Quais são os desafios históricos? Os desafios históricos estão conectados à resposta à seguinte pergunta: o que é que o Brasil traz para a mesa da experiência humana? Se o Brasil faltasse, faltaria o que para a humanidade? Se o Brasil não fosse, que dimensão valiosa da experiência humana estaria faltando? Acho que a resposta a essa questão, acho que é a tarefa de cada um de nós. Eu vou oferecer uma resposta parcial que tem a ver com o tema do futuro do direito penal. No Brasil, errar não é fatal. Na cultura puritana americana, errar é fatal para uma vida. O impacto profissional, reputacional, educacional, nas relações individuais
é difícil de se recuperar desse impacto aqui. Acho que o grande desafio para o Brasil, no que traz o sistema penal para o centro do seu palco constitucional, é como pensar na distribuição do malefício da pena de modo que acabe com corrupção, desmando, violência, agressão, abuso, sem matar a alegria de viver e a criatividade potencialmente transformadora do Brasil, a existência da qual depende da possibilidade de errar, cair e se levantar. Como é que constitucionalmente a gente pensa um sistema punitivo que, ao mesmo tempo que manda para a cadeia aqueles que usam o Estado como instrumento de apropriação privada, sem mandar um sinal para a sociedade de que inventividade, risco, dinamismo social apresentam um risco muito grande e os atores devem recuar desse risco. Acho que se o Brasil conseguir criar um sistema que combata a impunidade sem matar essa aceitação nossa da falibilidade humana, de que as pessoas errem, mas se levantem e continuem indo adiante, tem uma outra chance na vida. Se a gente encontrasse essa fórmula, acho que seria parte importante de uma resposta à pergunta: o que o Brasil traz para a mesa da civilização. Eu circulei resumo da palestra que eu fiz em 2004 em Brasília, onde eu esmiuço alguns dos tópicos que eu toquei aqui. Eu espero que vocês tiverem interesse e possam fazer leitura, pelo menos em parte, do documento que eu distribuí. Quanto à responsabilidade, né, que vocês têm, daqui de longe parece muito difícil, mas eu acho que está em boas mãos. Então, muito obrigado pela atenção, pelo convite. Eu espero a chance de conversarmos mais na perguntas e respostas. Alô, estou falando em português. Agradeço o convite da Associação de Estudantes Brasileiros da Harvard Law School. Agradeço o convite da Juferges, na pessoa do Fabrício. Agradeço a Aline, a Isabela, ao Eric, por esse convite de estar aqui nessa casa tão comprometida com a verdade e com a integridade. E vocês sabem que o dever do irmão mais jovem é sempre tentar irritar ao máximo o seu irmão mais velho, né? Ainda mais quando ele é um juiz federal. Então, eu vou me propor a fazer isso aqui com toda a força possível, até porque alguns temas que eu vou tratar aqui o levam à irritação máxima, né? E quando isso acontece, nós pegamos aquelas velhas luvas de boxe da adolescência, né? E fazemos aquilo que, na verdade, os advogados, os juízes, os promotores, às vezes querem fazer antes da audiência ou durante, mas não têm coragem. Então, nós exercitamos-nos um pouco e, no final, tomamos uma cerveja e fica tudo muito bem. Então, eu venho aqui, de certo modo, para fazer esse contraponto de fato. O Estevão, o professor Barroso, o professor Ronel trouxe alguns dados aqui do nosso país que são realmente estarrecedores, né? Nós temos hoje 726 mil presos, a terceira população carcerária do mundo. 40% desses presos são presos provisórios. Em alguns estados, por exemplo, como o Ceará, esse índice chega a 66% dos presos. 66%. Me corrijam se eu estiver enganado, mas se eu não me engano, nos Estados Unidos esse índice é de 20%. Nós temos um índice de lotação penitenciária que chega a 197%. Faltam 300 mil vagas nos presídios brasileiros.
30% dos presos têm correlação com o tráfico de drogas e nós temos prisões efetivamente medievais. Nós discutimos aqui o direito do século XXI numa realidade brasileira que é verdadeiramente medieval. Na minha cidade, por exemplo, Porto Alegre, nós temos o Presídio Central com cerca de 1.800 vagas, com quase 5.000 presos, né? Nós temos visto ao longo de cada ano o assassinato de centenas de presos no Brasil. Ou seja, nós temos uma realidade que é terrível. E os dados são estarrecedores. De 94, por exemplo, a 2010, vejam, a população brasileira cresceu 29%. E o número de presos no Brasil cresceu 400%. E num momento histórico, meu caro Tim, que o país teve de 94 a 2010 um crescimento econômico, estabilidade inflacionária, inclusão social, né, até aquele momento. A grande derrocada começou no ano de 2010. E isto não significou uma diminuição da criminalidade, ou seja, nós prendemos mais, nós encarceramos mais e a criminalidade não diminuiu. Então, às vezes, quando eu ouço, nós temos que ter muito cuidado, e o professor Barroso disse muito bem, temos que ter muito cuidado para falar de impunidade no país, porque para os pobres, para os afrodescendentes, para a criminalidade da plebe, nunca houve impunidade no Brasil. Agora, para o colarinho branco, para a alta corrupção, era o contrário, sempre houve impunidade no país. Né? E, de certo modo, isso aqui o Marcelo, eu acho que esse é o grande ganho que a Lava Jato traz para o país. Ela conseguiu, pela primeira vez, colocar atrás das grades, não é, grandes corruptos. Tá? E isto é realmente, como disse o professor Barroso, um feito histórico, porque isso parecia absolutamente impossível durante tanto tempo. Né? Quando que nós imaginaríamos, eu confesso que eu não conheço os autos, mas eu tenho que acreditar nas decisões, quando que nós imaginaríamos que nós teríamos hoje, atrás das grades, por corrupção, um ex-presidente da República, um ex-presidente da Câmara dos Deputados e um ex-governador de um poderoso Estado brasileiro? Que país faz isso? Eu acho que essa é uma resposta à pergunta que o professor Barroso colocou aqui. Então, esses fatos nós temos que reconhecer. Eu confesso que no início da Lava Jato, né, eu fiz várias críticas porque eu não pensei que ela teria o aprofundamento que está tendo e vai continuar, como disse o Marcelo aqui. E eu criei uma aporia de que a Lava Jato era muito boa para colocar corruptos na cadeia, para recuperar ativos, mas era ruim para algumas garantias, como a presunção de inocência, o direito de não fazer prova contra si, e para a economia do país, em razão de um episódio do meu estado, o professor Luciano conhece bem, na cidade de Rio Grande, nós tínhamos um porto, um polo naval com cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos, hoje restam menos de 300. E o meu grupo de pesquisa está trabalhando nesse exato momento sobre esses efeitos, né, com um colega brasileiro que estudou aqui no MIT, e é interessante que os primeiros dados estão simplesmente destruindo a minha aporia. Então isso é interessante da academia, porque às vezes a gente pega no rabo achando que é o rabo da raposa e na verdade é o focinho do porco. A gente não se dá conta que na verdade aquilo que nós procuramos muitas vezes nós vamos encontrar outra coisa. Eu espero no que vem ter esses dados para publicizar aqui esses dados, porque os primeiros dados, isso é uma coisa que o TIS também sempre cobrava, vocês têm que fazer pesquisa empírica, vocês têm que fazer. Os primeiros dados estão, na verdade, destruindo essa minha aporia. Destruindo essa minha aporia. Mas por que se deu, na verdade, esse autoencarceramento? Foi fundamentalmente por causa da lei de drogas, por uma série de fatores, mas fundamentalmente pela lei de drogas, e o nosso processo, e aí é uma crítica que a gente tem que fazer, o nosso processo ainda está um pouco atrasado em relação a outros processos de cariz de outros países democráticos. Eu vou dar um exemplo. Nós temos 30% dos presos têm correlação com o tráfico de drogas. A lei de drogas foi alterada em 2006. Entre 2005 e 2016, o Brasil dobrou o tamanho da população carcerária. Dobrou o tamanho da população carcerária. O número de traficantes presos entre 2005 e 2013 aumentou em 340%. 340%, um aumento absurdo, extraordinário. Ou seja, a nossa política de drogas ela tem que ser reformada, ela tem que ser enfrentada, porque ela tem feito, não é? Tem sido o fator talvez decisivo desse hiperencarceramento que nós temos hoje.
né? E me chama a atenção também, meu caro Luciano, com absoluto desprezo absolutamente irracional a muitas das ponderações da análise econômica. Um desprezo que me parece absolutamente irracional a muitas ponderações da análise econômica. E outro aspecto, e aí um aspecto que realmente leva o meu irmão Gabriel à irritação máxima, quando eu toco nesse ponto, é o aspecto do nosso processo penal, que é um processo que tem uma raiz inquisitorial muito forte. Tá? Uma raiz inquisitorial muito forte, e é interessante que, se nós olharmos a população brasileira, ela quer mais punições, ela quer mais prisões, ela quer um direito penal mais duro. Se nós fizéssemos uma pesquisa de opinião, nós vamos ver que pelo povo nós teríamos tortura, pena de morte e por aí adiante. E a população não se dá conta que o índice de reincidência das penas privativas de liberdade no Brasil chega a 70%. Chega a 70%. Ou seja, quanto mais nós temos prendido traficantes, mais nós aumentamos a população carcerária. Quanto mais aumenta a população carcerária, maior a reincidência. Quanto maior a reincidência, mais prisões. Quanto mais prisões, maior a população carcerária, maior a reincidência. E esse círculo vicioso não é quebrado porque nós não conseguimos, de certo modo, quebrar essa política. Né? E o nosso processo tem essa tradição, não é? Enfim, vem da nossa tradição, né, romano-germânica, um processo, de certo modo, inquisitorial, quer dizer, relembrando aquelas distinções, um processo inquisitorial seria um processo escrito, secreto, sem a separação das atividades de acusar e julgar, com a gestão da prova também nas mãos do juiz, e que recebe muitas críticas porque pode gerar, muitas vezes, um certo preconceito de tese, não só em favor da acusação, mas em favor da defesa, como se vê muitas vezes. O magistrado vai, ao longo do processo, passa a acreditar que o réu é inocente e vai, ao longo do processo, de certo modo, o levando para que sejam coletadas provas em favor daquela defesa, que ele, na cabeça dele, ele acha que tem que ser absolvido. E já o processo acusatório, que vocês conhecem bem, né, aqui nos Estados Unidos, é um processo, em geral, público, né, oral, né, com a separação clara das atividades de acusar e julgar, e que também recebe críticas. Recebe críticas por quê? Porque é um processo que, segundo os críticos, gera um juiz, de certo modo, apático. Né, um juiz que não está muito interessado, ou nem um pouco interessado na busca da verdade. Né. O grande problema do nosso sistema é que, ao exigir que o magistrado, de certo modo, ao impor ou ao permitir que o magistrado haja de ofício em muitas situações, esse processo ele faz com que haja uma pressão, muitas vezes coletiva, social ou midiática, para que o magistrado haja de ofício. Então nós temos, imagine quantos magistrados tem aqui, sabem muito bem disso, né? Nós podemos decretar, por exemplo, de ofício, sem que a acusação peça, ou sem que a defesa peça, né? Prisão preventiva no curso do processo. Busca e apreensão, novo interrogatório, novas provas, interceptação telefônica e telemática, enfim, sem que ninguém tenha pedido. Ou seja, isso passa a ser uma iniciativa própria do juiz. Né? E por que eu digo que isso tem levado, talvez, ao encarceramento? Nós realizamos um grupo de pesquisa, uma pesquisa no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma Câmara Criminal que trata da questão do tráfico de drogas. 75%, por volta disso, dos habeas corpus eram impetrados, eram denegados. E 90%, 92% das fundamentações ligadas ou estribadas na ordem pública. Ou colocavam a ordem pública como um dos fundamentos. Né? Eu acho esse tema bastante polêmico, muito polêmico, porque se nós olharmos o conceito, não é, a origem desse conceito, de certo modo, nós temos esse termo, essa expressão usada não só no nacionalsocialismo, não só no fascismo, né, mas em outros regimes autoritários, como em Portugal também, na época salazarista. Né? E talvez esse fator tenha gerado, pela possibilidade de prisão, um aumento do encarceramento cautelar, que nós vemos compõe hoje 40% dos presos no Brasil. Né? E isso me preocupa porque, de certo modo, essa possibilidade do magistrado agir de ofício nessas situações, ela se contrapõe a decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, por exemplo, o caso Kuber versus Bélgica, né?
que faz claramente essa cisão, claro, em cada caso concreto. Na Espanha, por exemplo, a sentença 145 de 1988 do Tribunal Constitucional estabelece desde então uma separação entre o que investiga e o que julga. E na Itália também se faz essa separação, claro, vai se olhar os casos concretos para se decidir, mas se faz também essa distinção. Eu digo isso porque se nós não modificarmos isso, eu tenho o receio de que essas figuras, meu caro professor Barroso, que fizeram esse pacto, justamente estribados nessas decisões internacionais, lancem mão desse argumento para buscar a via de escape, aí jogando com o tempo, para utilizar isso como via de escape e aplicação da lei, nesses casos que nós temos visto por aí. Por quê? Porque se nós olharmos o nosso Código de Processo Penal, ele está todo ele inspirado no Código Rocco fascista, idealizado por um jurista chamado Manzini, que dizia que a presunção de inocência, por exemplo, era um absurdo extraído do empirismo francês. O próprio, quando nós lemos a exposição de motivos do Código de Processo Penal, feita pelo então ministro Francisco Campos, em 1941, um homem que depois foi o sustentáculo jurídico da ditadura militar em muitos dos seus diplomas, nós vemos que ele diz, olha, as liberdades individuais, as garantias liberais são afastadas em nome da defesa social. Ou seja, é um fundamento, e é um homem que naquela época, em 1940, defendia que o Brasil deveria apoiar os nazistas na Segunda Guerra. Graças ao Oswaldo Aranha, que foi embaixador aqui nos Estados Unidos, o Brasil seguiu o caminho dos aliados. Ou seja, se nós não reformularmos nesses tópicos o nosso Código de Processo Penal, eu não tenho nenhuma dúvida de que este será o argumento pelo qual tentarão escapar da aplicação da lei penal aqueles membros desse pacto oligárquico que foi referido aqui pelo professor Barroso. Nós temos que estar vigilantes a isso. É por isso que eu faço essa advertência aqui. E é claro, nós temos que atentar também para algumas questões do nosso país que são realmente inconcebíveis. Vejam, no Brasil, eu não sei se... Eu confesso, eu gostaria de saber em tantos outros países em que um sujeito pratica um homicídio, por exemplo, e fica no regime semiaberto, como no caso do homicídio simples. O sujeito matou alguém e fica no regime semiaberto, no qual ele tem trabalho externo e só dorme no estabelecimento. Destruiu o maior bem jurídico, que é a vida. Ou num roubo com violência real, em que alguém põe uma arma na cabeça de uma pessoa, vai pegar 5 anos e 6 meses. 5 anos, vai ficar no regime semiaberto. Será que nós estamos fazendo aqui, será que nós estamos protegendo corretamente aqui o bem jurídico protegido por esses delitos? Que é o que a nossa teoria do direito diz? Me parece que não. Ou seja, o nosso sistema ele tem que ser, e aqui eu acho que o professor Barroso tem a mais absoluta razão, o nosso sistema está invertido. Nós temos que colocar a pessoa humana no centro do sistema penal. Ou seja, nós temos que nos preocupar com aqueles crimes mais graves, o roubo, o latrocínio, o homicídio, a lesão grave, o estupro, a grande corrupção. Esses são os crimes que a sociedade brasileira clama. Ou seja, assim como eu acho que nós devemos ter no aspecto econômico um Estado menor, nós temos que ter também no aspecto penal um Estado penal menor para que ele seja mais eficiente. É claro, só isso não vai mudar a realidade. Nós temos também que reformar outras tantas coisas. Por exemplo, eu vou só falar aqui en passant, mas nós temos que extinguir os regimes abertos e semiabertos. Não é possível. São regimes que faliram, para aqueles presos com penas até 4 anos ou com penas até 8 anos. O regime aberto e semiaberto, esses regimes de cumprimento da pena, faliram. Nós temos que dar mais poder ao Ministério Público para que o Ministério Público, em todos os crimes até 8 anos, em que nós não tenhamos violência ou grave ameaça, nós temos que dar mais poderes, aumentar as possibilidades de plea bargain no nosso país. Ainda mais com todas as possibilidades que nós temos hoje, que foram referidas aqui pelo Rafael e pela Isabela, de prever os resultados que nós vamos ter. É simplesmente inadmissível que nós não mudemos a legislação nesse tópico.
né? Nós temos que manter intactas as garantias da magistratura. Nós temos que repelir essas modificações que andam por aí no Congresso Nacional, não é? Sob o epíteto de abuso de autoridade, que, na verdade, o que se busca é a criação de delitos de hermenêutica. Eu prefiro um juiz que fundamenta mal do que um juiz que tem medo de fundamentar. Né? Então, essas questões nós temos que trabalhar com muita seriedade, com muita força e com muita determinação para mudar essa realidade. Eu sempre digo, e colocar de novo a Constituição Penal no centro da questão, como disse o professor Barroso, é cada vez mais vital. E termos também a coragem de defender essa Constituição, né, que nos foi legada, e não podemos esquecer disso, com sangue, suor e lágrimas, por pessoas que morreram para que nós tivéssemos essas garantias que estão aí. Não é? Nós temos que ter essa compreensão, e não podemos permitir que esses grupos poderosos continuem manejando a lei. Né? Eu, para encerrar, conto um exemplo do meu estado. Né? Como gaúcho, eu não podia deixar de contar um exemplo do meu estado. Né? O gaúcho sempre é um sujeito que acha que é o centro do mundo, lá do fim do mundo. Né? Nós tivemos uma revolução há 100 anos no Rio Grande do Sul, entre liberais, né? O professor Tim, se estivesse naquela época, estaria com um lenço vermelho no pescoço, dos chamados maragatos, né? Entre os liberais, que estavam na oposição, e os chamados chimangos, que usavam lenço branco e eram positivistas, defensores da ditadura científica de Augusto Conte, e estavam no poder há 25 anos. Né? Os liberais, inclusive, eram liderados por um ex-embaixador nos Estados Unidos chamado Assis Brasil. E um dos líderes maragatos, liberais, era um homem muito simples, né? Um guerreiro, né? Era um tropeiro, aqui você chamaria um cowboy. Né? E perguntaram a ele na época, por que você luta contra esses poderosos? Né? E ele diz assim, na sua simplicidade, né? Eu luto por leis que governem homens e não homens que governem leis. Né? Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Obrigado, professor Gabriel. Antes da gente continuar, eu queria só reforçar a gente está usando o aplicativo Slido para fazer perguntas. Então, se tiverem alguma pergunta para os panelistas, por favor, podem usar o aplicativo. Pode. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da Associação de Estudantes Brasileiros em Direito de Harvard. Agradeço também ao professor Dr. Gabriel Bedic, que eu sei que sem ele eu não estaria aqui. Também agradeço a doutora Ferrari, que não está aqui agora. Agradeço pela sua gentileza e seu atendimento em todos os momentos que nós precisamos de informações. E cumprimentar a todos os demais e dizer que eu não sou, infelizmente, como foi anunciado, professor de Direito Penal, e simplesmente vou fazer uma introdução rápida, de uma maneira mais suave, ao tipo de problemas que estão acontecendo hoje no Brasil. Eu coloquei essa breve apresentação ali, que já foi feita, só para vocês perceberem de onde é que eu estou falando. Eu sou um professor que, felizmente, estou sobrevivendo muito tempo. Eu já venho de uma geração mais antiga. Eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na França, em Paris, no século passado. Então, eu tenho uma formação francesa,
né? Eu trabalhei com um autor chamado Claude Lefort, muito importante nas questões de filosofia política. Antes eu tinha trabalhado na Universidade Federal de Santa Catarina, no mestrado, com o professor Luiz Alberto Vará, que é um professor importante, e que eu pretendo até colocar algumas questões a respeito do trabalho dele. E também fiz o pós-doutorado na Itália. Depois, trabalhei no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu sei até que parece que eu tenho ex-alunos, até presentes aqui. Vários alunos são juízes federais, procuradores da República, etc. Professores universitários também. E na Universidade Federal de Santa Catarina fui coordenador do programa de doutorado. Atualmente eu sou coordenador do doutorado em Direito da Unicinos, que é um doutorado que tem o conceito 6, que é um dos melhores do Brasil. E fazendo parte dessa trajetória, estamos com muito interesse em fazer pesquisas conjuntas com universidades americanas, motivos pelo qual até eu conversei com o Paulo, né, nosso interesse em fazer convênios, inclusive com Harvard, a respeito de desenvolvimento de futuras pesquisas, né. Também eu sou vice-presidente do COMPED, que é uma associação brasileira importante, que organiza os coordenadores e pesquisadores de pós-graduação em Direito no Brasil, e sou também representante da área do direito no CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil. Esse é um assunto que eu poderia falar se houver interesse também. E dizer que, lamentavelmente, para o Brasil, aqui não há financiamento para as pesquisas. Eu tenho dezenas de pedidos de recursos dizendo por que meu projeto não foi financiado. A resposta é: o projeto é bom, não temos recursos. Mas, de qualquer maneira, trabalho no CNPq também, sou advogado e também sou consultor da CAPES, que é o órgão que analisa e examina a pós-graduação em Direito no Brasil. O meu tema será um pouco mais light, e eu quero, usando a experiência que eu tive com o professor Luiz Alberto Vará, tentar ser, se possível, nesse contexto, o mais poético possível. Primeiro, lembrar de maio de 1968, uma época muito importante, e que nós estamos completando agora 50 anos, praticamente, em abril, maio de 1968, né? E começar com uma citação, que não é de maio de 68, mas que me interessa muito, que é uma citação italiana, que essa situação comentada, ela continua até hoje. Se trata de uma história na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, né, uma história em que uma camponesa italiana encontrou, durante a Segunda Guerra Mundial, um homem encontrou na Segunda Guerra Mundial, vou ler o que deu um pedaço de pão a um homem que encontrou na estrada. Um policial informou que ela havia cometido um crime e desapareceu. Um tempo depois, o policial voltou e disse que com o final da guerra, aquele homem passara a ser um herói e ela merecia uma medalha. Ela falou, como sempre, o mesmo: não entendo, ele estava com fome. Quer dizer, essa é uma história muito interessante, né? Que uma pessoa sempre atende os direitos humanos e a dignidade, e num dado momento isso era um crime, no outro momento a mesma situação era um ato heróico. Porém, avançando um pouco, em 1968, há 50 anos atrás, os estudantes se revoltaram em Paris. Eram protagonistas. E eles diziam muitas coisas, mas algumas ficaram escritas nas paredes, nos muros de Paris, né? Se vocês forem na cidade de São Paulo, verão que isso não é muito bem visto, né? Aqui eu vi que não há muros, não há nada escrito, não há grafites aqui, já anotei, né? Mas em Paris foi escrito. E algumas frases interessantes foram: a imaginação toma o poder. A insolência é a nova arma revolucionária. É proibido
proibir. Né? São frases de maio de 68. Em 1968, Nova York, aqui próximo. O que aconteceu na Universidade de Colômbia, em Nova York, também em 68? Houve uma brecha no poder. Em 68, uma geração de jovens militantes, começaram um movimento chamado Contracultura, né? Um movimento forte de crítica, que tinha um movimento operário de base, trabalhadores participavam disso, também um movimento de militância negro, se falava em Black Power, um questionamento forte, e uma onda de recuperação do empoderamento feminino. As mulheres começaram a reivindicar seus direitos. E também direitos de lésbicas e gays. E esses movimentos privilegiavam a chamada ação direta, por meio de ocupações, manifestações, sublevações, barricadas. Quer dizer, um movimento que inovou as políticas tradicionais. Isso aconteceu aqui próximo, na Universidade de Colômbia. Então, eu falei aqui Paris, falei Colômbia, agora Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1968. O que acontece no Rio de Janeiro em 1968? Passeata dos 100 mil. Passeata dos 100 mil. Manifestação popular contra a ditadura militar no Brasil. Quer dizer, organizada pelo movimento estudantil, ocorreu em 26 de junho de 1968, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com a participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira. Quer dizer, 68, há 50 anos atrás, é um momento marcante, e nós temos toda a oportunidade de retomar algumas dessas questões hoje. Vou falar 20 minutos só, mas vou levantar algumas questões importantes. O que acontece 50 anos depois, em abril de 2018? Quer dizer, esses problemas que foram colocados, eles foram enfrentados, né? Qual o desafio para o direito hoje? Né? Os estudantes e movimentos sociais são os grandes protagonistas. Agora, a pergunta que faço, aproveitando os 50 anos de maio de 68, é a seguinte: de que maneira a crítica do direito brasileira foi influenciada pelos acontecimentos dessa época nos Estados Unidos e na Europa? Existe crítica jurídica hoje no Brasil? O Poder Judiciário ocupou esse espaço? Não se pode negar o crescente protagonismo do Poder Judiciário e também do Ministério Público, depois da Constituição de 1988. Mas vou dividir a exposição em dois momentos históricos, antes e depois desse acontecimento, o mais breve possível. Dois momentos. Um seria, houve uma ditadura em 1964 e houve depois uma redemocratização. Essa ditadura, ela tem como forte, eu sou um pessoal dessa época, a crítica universitária. Os protagonistas, as personalidades mais importantes, são professores de direito. Os professores que estão na linha de frente. Depois existe a chamada redemocratização, aí a questão é muito mais ampla, tem pluralismo, tem garantismo, mas é todo um aspecto que se amplia. No primeiro momento da ditadura, surge no Brasil a chamada crítica do direito. Essa crítica do direito, assim como nos Estados Unidos, é claro que ela só vai acontecer 10 anos depois de 68. Ela só vai ter mais força no momento que há uma crise do petróleo e uma mudança forte na economia internacional. Mas, de qualquer maneira, a crítica do direito, ela é muito forte e ela ocorre de várias formas. Uma se chama direito alternativo. Outra, uso alternativo. São influências da França, da Itália, da Espanha. Aí, juízes decidem sempre, não de acordo com a lei, que na época a teoria marxista era muito forte, se entendia que era reflexo do interesse das classes dominantes ou da infraestrutura econômica. Então, os juízes que eram marxistas decidiam claramente contra a lei. Eram marxistas dos juízes que decidiam contra a lei. Nem todos, mas os que pelo menos apareciam
na mídia eram dessa tendência marxista. Muito importante que essa teoria tinha como método a linguagem. Aqui o Paulo estava aqui, falou da semiótica. Claro que a linguagem associa a linguística, a teoria da argumentação. Quer dizer, não é uma teoria naif, não é uma teoria ingênua essa teoria crítica. Ela usa todos os recursos da hermenêutica, né? Então, ela é uma teoria que usa fortemente a argumentação a favor de um posicionamento político. Ela é um judiciário de esquerda. Judiciário de esquerda. Também em Harvard, estamos aqui em Harvard, há uma crítica do direito, criticar o legal studies de Harvard. Aqui se diz que o direito sempre é conservador e que é comprometido com a cultura dominante e só trabalha método de pesquisa individualizante. Só vê o indivíduo como isolado, não analisa questões mais sociais. Diz esse tipo de crítica dos anos 60. E também aqui há uma abertura para o ensino do direito. Tanto no Brasil como aqui, o ensino do direito passa a ser um dos grandes temas e também a abertura para a literatura, para textos muito mais ligados a romances, a narrativas que podem permitir a crítica e a contestação. Por isso eu gostaria de citar aqui, quem me conhece sabe, que um dos grandes protagonistas foi o Luiz Alberto Bará desse momento, porque ele, além de uma crítica política, que na realidade sempre se diz nesse momento que o direito é relacionado com a política, ao contrário de hoje, que se nega lá, se assume, se exige judiciário comprometido com política. Interessante, né? Mas além da crítica política, Vará abre esse debate, que eu continuo concordando com ele, dizendo que a crítica não pode ser só política, porque a política não consegue enfrentar outros tipos de questões. Questões de gênero, questões de afetividade, questões de desejo, questões de racismo, né? É preciso toda uma outra perspectiva. E por isso que é proposta a questão da mediação. Avançando, porque eu tenho apenas 20 minutos. Depois da chamada redemocratização, que eu vou datar aqui simplesmente para evitar maiores debates, depois da Constituição de 88, no Brasil há uma diminuição no ritmo da crítica, né? Vará dizia agora o direito alternativo, o direito alternativo tardio. Agora já não há tanto ímpeto revolucionário, agora as coisas são mais devagar, né? Então, aqui há uma redemocratização e aí as grandes questões que foram apontadas em 68, de gênero, sociais, de todo tipo, essas questões elas passam a ser vistas muito mais como problemas, isso é surpreendente, de direito penal. De direito penal. Porque agora se diz que se conseguiu algumas coisas e se quer que o direito penal garanta isso. Isso faz com que o Ferraioli escreva um livro conhecidíssimo, Garantismo Penal, perplexo com isso. Quer dizer, há uma Constituição, que foi citada aqui também antes, onde o direito penal aparece como um dos aspectos mais importantes, mas, ao mesmo tempo, parece que o direito penal é a maneira de se manter o que se tem. Mas o que é que se tem, se até pouco tempo atrás havia uma forte crítica social dentro da sociedade? Então, é uma questão complexa. De qualquer maneira, há uma transição nessa época, e hoje o direito é visto como regra e como norma, para o direito, isso foi falado muito bem hoje de manhã, eu assisti hoje de manhã e ontem, o direito passa a ser visto mais como comunicação, como rede, como internet, e ultrapassa seus próprios limites. Então, aqui é uma mudança profunda no direito. Mas, de qualquer maneira, o direito com o sistema social, se ele se relaciona com uma política, ele tem que ser um direito de inclusão. Esse é o espaço do direito, incluir as pessoas dentro da sociedade. E, nesse sentido, esses temas de 68, por isso que eu falei, das raciais, minorias, LGTB, trabalho infantil também é uma questão muito grave no Brasil hoje,
e questões ambientais, esses temas continuam e merecem ser colocados dentro da nossa sociedade, né? Um detalhe interessante, o direito penal pós-68, ou o direito em geral, ele é muito mais abolicionista, isso é surpreendente. As câmaras, pelo menos no Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça criminais, elas são muito mais abolicionistas. Até se dizia, o Miguel pode me corrigir, não prendem ninguém. Era uma lógica surpreendente, né? E agora se pode entender que o direito penal tem uma função positiva, né? Então, por exemplo, movimentos LGTB, por exemplo, a questão da homoafetividade, eles estão defendendo a todo momento novas leis que proíbam isso, que seja criminalizado. O que não deixa de ser surpreendente. O direito penal ele é solicitado pela sociedade, né? De movimentos que pedem isso. No caso da lavagem de dinheiro, esse caso é exemplar. Nem vou comentar aqui, o Miguel já explicou. Então, o direito penal aparece sempre como uma tentativa de controle dessas violências, né? Não se pode, isso aí ficou muito fácil depois que eu assisti hoje até, de afirmar, não se pode negar o sucesso no uso de novas tecnologias digitais. Isso é evidente. E a exemplo é lavagem de dinheiro e políticas públicas, e caracteriza uma plataforma de tomada de decisões muito poderosa. Isso realmente é a mudança no direito. E essa é uma mudança muito forte. A profissão, aqui para responsabilidade maior de todos, então cada vez mais a profissão de juiz ou uma atividade semelhante vai ocupando o papel de destaque na sociedade. Ou seja, antes professores universitários eram os líderes dos movimentos mais críticos, e agora nós estamos dentro do judiciário ou, claramente, os movimentos sociais, que é o nosso caso aqui da análise. Movimentos sociais são extremamente importantes, mas dentro do nosso sistema, o judiciário ocupa um papel fundamental como profissão, tá? Agora, um aviso, só para colocar na parte final aqui da minha fala, contudo, o sistema do direito não pode suportar uma sobrecarga política e econômica que o force a decidir exageradamente sobre funções de outros sistemas sociais. Quer dizer, também não podemos agora exigir que o direito faça o que o sistema econômico, o sistema social não consegue fazer da inclusão. Aí viria uma sobrecarga que daria mais problemas ainda. E também não veja, isso é um comentário do início, como somente um direito repressivo vai solucionar o problema do pedaço de pão, né? Da questão social e simplesmente com uma espécie de um sistema de vingança, né? Acho que esse problema do pão, no Brasil, continua ainda presente. Então, era isso que eu queria falar. Obrigado, professor. A gente está um pouco sem tempo, mas eu queria fazer uma pergunta que vem do professor Luciano Tim, da plateia, para o professor Paulo Barroso. A pergunta é a seguinte. O senhor falou um pouco sobre que no Brasil a cultura, na verdade, na cultura anglo-saxã, a falha ela não é perdoada. E que no Brasil a gente perdoa mais falhas. E a pergunta do professor Luciano Tim é o seguinte. Será que nossa cultura tolera falhas? No Brasil, falência é mal vista e socialmente condenável. Já na cultura anglo-saxã é tida como normal e aceitável. O que o senhor acha sobre essa questão? Obrigado, Luciano. Problematiza de modo acurado como é que as culturas navegam essas diferentes esferas sociais, né? Na esfera da economia aqui, a falha e a iniciativa é convidada. Nas outras esferas sociais, a falha e a iniciativa são menos perdoadas, né?
no Brasil parece que é o oposto. E se você olhar do sistema que estruturalmente, há uma consistência profunda, me parece, com o fato de que a falha na ordem econômica não é tão perdoada, porque a atividade econômica de alto nível no Brasil se faz. Os trapezistas têm uma rede de proteção, né, histórica. Então, como tem a rede de proteção histórica, o problema da falibilidade lá e como socialmente tratada a falibilidade não se apresenta do modo como se apresenta aqui. Aqui, se você não há garantia contra a competição no mercado, o vento é forte e sua casa de papel cai e um competidor vai tomar seu lugar, né? Enquanto que no Brasil há rede de proteção para os trapezistas no mercado através desse pacto oligárquico que viveu no Brasil até hoje, né? Mas eu acho que o ponto é que há uma dimensão da brasilidade que me parece entender a falibilidade humana de modo que não está presente em outras experiências culturais, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Isso tem sido mal usado no Brasil. Tem sido mal usado para as pessoas se contentarem com jeitinhos, se contentarem com quebrar o galho, o gatilho, a impunidade dos poderosos. Se a gente conseguir distribuir o malefício da pena, por isso que eles tenham sido protegidos até hoje, sem perder esse cacuete cultural que aceita a falibilidade humana e canalize esse cacuete cultural para a área de produção econômica, inventividade cultural e dinamismo social, acho que seria uma contribuição interessante que o Brasil daria para a humanidade. Algo que faria falta na mesa da humanidade se faltasse o Brasil. Professor Miguel, o senhor queria falar alguma coisa para terminar? Eu gostaria de salientar, falávamos com o Eric, que eu acho que é uma relevância desse debate que está sendo feito aqui para toda a sociedade brasileira nesse momento histórico, com diferentes tipos de pensamento, desde normativistas, neoconstitucionalistas, análise econômica, humanianos, como o professor Oronel, né? Eu acho que é fundamental que nós façamos a publicação dos anais desse evento, né? E a Unicinos já se comprometeu a fazer a publicação dos anais desse evento, porque esse debate democrático que nós estamos tendo aqui é transcendental para a sociedade brasileira ver que é possível que diferentes visões debatam democraticamente para que nós encontremos soluções para o nosso país. Apenas isso. Obrigado, professor. Quero agradecer aos palestrantes e queria convidar vocês também para permanecer. A gente tem mais um painel do dia sobre direito ambiental. Agradecer ao professor Barroso, ao professor Leonel, ao professor Miguel, e queria que vocês aplaudissem ele junto comigo aqui.